Beleza? Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês aí em casa assistindo. Boa madrugada. Enfim, mais uma vez está aqui uma alegria estar aqui no projeto da Defensoria, dando aula no concurso popular e aula de Direito Civil. Para quem não me conhece ainda, João Victor Rosati Long. A gente tinha dado, enfim, no começo da matéria aquela parte mais propedêutica, introdutória, alguns conceitos, sem abandonar, sem tirar o pé do que cai nas provas e, enfim, do que aparece, do que será útil e necessário para a nossa vida aí como concurseiros da Defensoria. Apenas algumas questões preliminares. Na aula passada eu falei que, eu devo ter falado em algum momento já emocionado no fim, com fome, etc., que boa-fé objetiva seria um conceito jurídico determinado. Não é. Tá? Boa-fé objetiva, função social são cláusulas gerais. Cláusulas gerais, digo, repito, bato o pé, enfim, temos que deixar esse ponto muito bem delimitado, ok? Posto isso, ainda faltou falar um pouquinho de uma matéria que parece ser meio decoreba, mas não é, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nem preciso falar que hoje LINDB, né, um dia foi LIC, mas mudaram de nome justamente porque ela é uma norma sobre a aplicação de normas no Brasil. Bom, algumas coisas interessantes que nós vamos falar sobre a LINDB e agora vamos, em alguns momentos, tentar sempre pensar na primeira fase, como o nosso plano inicial. Quando a gente precisar aprofundar e puder aprofundar, a gente aprofunda e fala, gente, isso aqui é mais para a segunda fase, mais para a terceira fase, etc. Mas a gente tem que ter em mente. Quando você estudar LINDB, comece-se pelo conceito de fontes de direito, que é, assim, a doutrina mais clássica, de onde emana o direito, de onde promana o direito. Pois bem, isso não está no artigo 1º da LINDB, tá? Isso está no artigo 4º da LINDB, que diz lá que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais de direito. Repetindo, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Uma besteirinha que sempre cai em provas, especialmente nessa primeira fase é: a LINDB não trata de equidade. A LINDB não trata de equidade. Tá certo? A LINDB só trata de analogia, costumes e princípios gerais de direito. Bom, a LINDB, e aí agora já entramos numa parte mais aprofundada da matéria, ela é considerada como, enfim, primeiro porque a sua redação original é da década de 40, né? E aí, por ser da década de 40, óbvio que não se tinha um avanço da teoria jurídica, especialmente da irradiação de princípios constitucionais como se tem hoje. E aí vai aqui um toque interessante, que é uma questão do direito civil constitucional propriamente dito. Se a gente olhar o artigo 4º da LINDB, ele primeiro fala em analogia, né, que seria a aplicação a casos semelhantes àqueles previstos em lei. Os costumes, que podem ser costumes segundo a lei, costumes além da lei e costumes contra a lei, certo? O tal do secundum legem, contra legem e praeter legem. E finalmente ele fala dos princípios gerais de direito. Fica estranho, né, você perceber que no artigo 4º da LINDB os princípios gerais de direito estão lá no último, sendo que hoje, por força da dignidade da pessoa humana, nós falamos na aula passada, questão da aplicação horizontal, né, dos direitos fundamentais, também conhecida como aplicação direta dos direitos fundamentais, os princípios acabam irradiando de forma, enfim, muito mais importantes do que a própria regra legal. Então o que você tem que anotar aí? Agora vai uma crítica que pode cair numa segunda fase e numa moral. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, elegeu a menção aos princípios, pode colocar elegeu fazer, se quiser um verbo, mas elegeu a menção aos princípios gerais do direito em último lugar, ou subsidiariamente. Qual é a questão que nós temos que anotar e deixar bem claro no caderno? Que sua redação não consagra a visão da constitucionalização do direito privado.
em que os valores cristalizados em princípios assumem papel preponderante. Bom, logo, para o direito civil contemporâneo, ou direito civil constitucional, deve-se ter em mente que o artigo 4º da LINDB deveria ser lido de maneira invertida. Estando os princípios em primeiro lugar. Isso é uma constatação importantíssima do professor Pietro Pelligeri, toda a doutrina da UE e toda a doutrina do direito civil constitucional fala isso. Quando a lei fala em princípios gerais do direito, ela ainda ou seja, ela ainda remete àquela ideia do não prejudicar a outrem, ou seja, né, aqueles princípios romanos. E na verdade os princípios hoje vão muito além disso, por isso que a doutrina do direito civil constitucional propõe a inversão do artigo 4º, tá bom? Bom, voltamos aí à nossa toada de primeira fase, ok? Bom, rapidamente, né, métodos de interpretação. Não estou aqui, não tenho a pretensão aqui de exaurir os métodos de interpretação de hermenêutica, tá, ok? Tenho a pretensão aqui de falar um pouco como a doutrina civilista estuda esse tema rapidamente, que depois a doutrina de direito constitucional desenvolveu ainda de forma muito melhor. Pois bem, o que nós temos que dizer? Na prática da vigência, que ocorre quando os casos previstos em lei são verificados na prática, e finalmente integração, é uma decorrência da necessidade e obrigatoriedade de aplicação. Uma vez que no Brasil não é possível o chamado non-liquid. Lembra disso? O que é non-liquid? É o juiz dizer, não resolvo o caso porque não há lei, não há norma, não há nada previsto. No Brasil isso não é possível. Então a integração é uma decorrência necessária da aplicação. O juiz tem que aplicar a lei. Se não tiver lei, ele vai nos princípios, ele vai nos costumes, ele dá um jeito. Depois ele tem que aplicar. Bom, essa é a visão clássica do direito civil, que naturalmente acaba permeando todas as partes do ordenamento. Algumas questões muito importantes, importantes aí. Parágrafo 4º do artigo 1º cai sempre, cara. Lembra aquela história que seu professor de primeiro período dizia? Então, descobriu-se que faltou uma vírgula na lei. Passou a vacatio legis. O que acontece? Tem que ter uma nova lei, não é isso? Parágrafo 4º, tem uma nova lei. Parágrafo 4º do artigo 1º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Bom, o artigo, enfim, passando a régua aí no artigo 1º da LINDB, vou falar um pouquinho do artigo 2º, que diz respeito, ou seja, o artigo 1º começa falando de vacatio legis, o artigo 2º vai falar depois da vigência da lei, ok? Então o artigo 2º vai tratar da relação da lei
com o tempo. Estamos só revisando aqui, né, gente? Não estamos aprofundando nada. Vamos revisar que isso que interessa. Via de regra, a lei no Brasil terá vigor até que outra a modifique ou revogue, não é isso? Artigo 2º da LINDE. Então, via de regra, no Brasil, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Mas é possível que haja leis de caráter temporário. Tudo isso está no artigo 2º, tá? Ou seja, ele diz o artigo: não se destinando a lei a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Bom, quais são as formas mesmo de revogação? A gente fala, né? Vamos lá. Formas de revogação. Pode ser quanto a extensão total ou parcial, também chamada de derrogação, e quando a expressão pode ser expressa ou tácita. Uma das formas mais comuns de revogação tácita é o revogam-se as disposições em contrato. É o que mais dificulta a nossa vida, não é verdade? Tá bom? Tudo isso está no parágrafo 1º, tá? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Parágrafo 1º do artigo 2º da LINDE, tá? Declare quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente matéria de que tratava a lei anterior. Cai sempre em provas, beleza? Muito bem. Aí vem uma questão sobre, falando do artigo 2º, falando do parágrafo 1º, e agora vamos ao... Tá bom, o parágrafo 2º também diz isso, né? A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais à parte das existentes não revoga nem modifica a lei anterior, certo? Bom, aí vamos para o parágrafo 3º, que eu acho que é uma coisa que nós temos que falar, dar o que diz a lei e depois aprofundar. O que é mesmo repristinação? O que é repristinação? Não, peraí. Recepção é uma coisa, repristinação era outra. Vamos lá. Quando uma lei nova... Tem uma lei que é intermediária que é revogada. Daí uma lei nova, ela faz a terceira lei voltar a ter vigor. Antes da Constituição e depois da Constituição. Não, calma. Vamos lá. O que nós precisamos saber? O que diz o parágrafo 3º? Vamos dar lei nos conceitos. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
Repristinação, portanto, é o fenômeno pelo qual uma lei revogada volta a vigir. Isso se dá só no plano legislativo infraconstitucional. A relação da lei com o tempo e as disposições constitucionais tem a ver com recepção e não recepção. O buraco é mais embaixo. Por hora é entre leis de igual hierarquia, ok? Para facilitar a nossa conversa aqui. Então, repristinação é isso. É acordar o defunto. É fazer uma lei que já foi revogada voltar a viger. Isso no Brasil é possível? Sim, desde que expressamente se o faça. Olha o que está dito no parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura. Portanto, a repristinação no Brasil não é proibida. O que não há no Brasil é a chamada repristinação automática. Perceberam? Ou seja, repristinação no Brasil não é que ela é proibida. Pode ser, sei lá, simbolicamente quer se fazer viger uma lei da década de 20 ou do século passado. Então, simbolicamente, o Congresso vai lá e diz expressamente que tal lei voltou a vigir. Isso é possível? É possível, tranquilo. Não há... Claro que não é regra, porque não se vai fazer isso. Mas isso sempre cai em prova. A repristinação no Brasil não é proibida. O que é vedada é a repristinação automática. E esse é um fenômeno, anotem aí, que ocorre no plano legislativo. Beleza. Agora, ou seja, no plano legislativo no sentido só do poder legislativo. Agora venham comigo, imaginemos que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei. Quando ele declara inconstitucional uma lei, a lei anterior a essa lei passa a vigir? Não. Interrogação. Passa. Tomem cuidado. Passa a vigir. E essa é a distinção entre repristinação e efeito repristinatório. Isso cai direto a o CESP, né? Agora Sebrasp, adora esse tipo de questão. Efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade da lei. Via judicial. Certo? Ponto. Nesse caso, o Supremo não necessita dizer expressamente que a lei anterior volta a vigir. Podendo haver o efeito repristinatório. Perfeito? Então distinguiram aí efeito repristinatório de repristinação. Repristinação ocorre no plano legislativo e só haverá se for expresso. Efeito repristinatório é uma decorrência natural da declaração de inconstitucionalidade em que o Supremo, ou enfim, estou falando do Supremo, mas pode ser qualquer tribunal que declare inconstitucional, às vezes um tribunal de justiça do Estado declara uma lei estadual, uma lei municipal inconstitucional, e não é necessário que ele diga expressamente para que passe a vigir
à lei anterior. Perfeito? Ótimo. Passa a régua nisso aí, vamos falar de princípio da obrigatoriedade da lei. Artigo 3º da LINDB. A velha regra de que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece. No livro que eu mandei para vocês, o Anton Menger critica muito isso, né? A ideia de que todo mundo sabe a lei. Na Alemanha, na época, eu não sabia nem ler. Eventualmente no Brasil, não sei se funcionalmente muita gente sabe, mas dada a nossa desigualdade social gritante. Mesmo assim, o artigo 3º da LINDB diz isso, né? Que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Não obstante, por uma questão de proteção de boa-fé objetiva, de proteção inclusive do próprio conhecimento das pessoas, enfim, dos próprios elementos éticos que permeiam qualquer negócio jurídico, não se deve esquecer que o artigo 139.3 do Código Civil trouxe de forma inovadora o chamado erro de direito. Qual a consequência disso mesmo no negócio jurídico? Imaginemos que eu vendo terreno para a nossa colega no município X e ela não sabia que tinha uma lei no município que impedia você de fazer um canil nesse terreno, naquele bairro específico. E ela comprou o terreno justamente para fazer um canil. Bom, se você for seco no artigo 3º da LINDB, você vai chegar a uma conclusão: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Se ela comprou um terreno e não sabia que esse terreno não dava para fazer canil, sei lá, planta árvore, faz horta, mas você não vai anular o negócio político. Não é possível anular o negócio por essa situação. Mas a proteção da boa-fé objetiva, o Código Civil de 2002 trouxe a possibilidade de anulação de um negócio jurídico por erro substancial quando, enfim, o desconhecimento da lei é um motivo único ou principal que impossibilita o objeto do negócio jurídico. Tá? Então significa dizer que o 139.3 revogou o 3º da LINDB? Não. Porque a lei é clara, ela fala sendo de direito e não implicando recusa a aplicação da lei. Ela não está se recusando que se aplique a lei. Ela não está se recusando que proíbam ela de estabelecer um canil, ela fez o canil e falou, agora vou fazer mesmo. Não, não é assim que funciona. Certo? Ela está tentando anular o negócio com o vendedor, porque a existência dessa lei é exatamente o que impede a realização do objeto do negócio jurídico. Além disso, a doutrina salienta que lá no 849, parágrafo único, tem a exceção da exceção, né? Que no caso da transação do negócio jurídico ou contrato que põe fim a litígio entre as partes, transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. Tem várias razões que a doutrina salienta, mas a principal delas é a seguinte: se nós estamos litigando, você conhece direito, eu também. Então não venha alegar depois que você desconhecia para tentar anular o negócio de transação. Nós dois conhecemos o que limita e o que promove a utilização daquele terreno. Razão pela qual seria uma violação à própria boa-fé objetiva, ao próprio sistema valorativo do código, que a gente anulasse essa transação porque eu não dissesse, não, mas eu nem conhecia. Como você não conhecia? Isso era justamente o motivo pelo qual a gente fez a transação. Perfeito? Então tem que ser combinados esses três artigos. O terceiro, o 139.3 e o 849
dentro do Código Civil para explicar o nosso sistema de erro de direito. Por ora, o que é certo é que a lei continua sendo obrigatória, beleza? Pelo menos no direito civil e na visão mais tradicionalista, mais clássica do direito civil. Bom, com relação a conflitos da aplicação na lei no tempo, nós falamos bastante, mas é importante salientar mais uma coisa. É o artigo 6º do Código que traz os conceitos que a Constituição depois vai, enfim, colocar como cláusulas prévias, que são os do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada ou caso julgado. Não vou ler aqui, porque, né? Mas decorem esses conceitos aí, que estão no artigo 6º da LINDB. Pois bem, a doutrina de direito civil da salienta que os artigos 7º em diante da LINDB trata-se de normas de direito internacional privado. Tá, ok? Vamos só passar por elas, que algumas coisas são importantes. Primeiro, o artigo 7º da LINDB traz a velha regra do locus regit actum, sempre cai, tá? A lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. E a doutrina também chama de situações existenciais, tá bom? As situações existenciais são, via de regra, regidas pela lei onde é domiciliado o mistério da pessoa natural. Os parágrafos dessa lei, depois vocês deem uma olhada lá, dizem respeito a casamento. Casamento de estrangeiro, casamento que não é bem o nosso forte aqui. Apenas anotem como observação que o sistema da LINDB quanto ao casamento assevera que no caso de nubentes com domicílio diverso de seu domicílio diverso da lei, né? Sei lá, o cara é brasileiro, casou nos Estados Unidos, ou americano, casou no Brasil, fica mais fácil a questão da lei. A lei do primeiro domicílio conjugal regerá tanto os casos de invalidade quanto o regime de bens. Isso se extrai da leitura conjunta dos parágrafos 3º e 4º. Bom, passa a régua na parte de casamento, situações existenciais, vamos às situações patrimoniais rapidamente. O artigo 8º da LINDB diz lá que, para qualificar os bens, o caput, né? Os bens e as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, via de regra, para regir a situação jurídica objetiva dos bens, via de regra, aplica-se
a lei de situação desse bem, do bem. Agora pensem comigo, quando a lei diz que aplica-se a lei do país onde o bem está situado, ela está presumindo que esse bem é um bem o quê? Um bem que não vai sair do lugar. Então ela na verdade traz como regra a regra dos bens imóveis. Beleza? Ela traz como regra a regra dos bens imóveis. E aí o parágrafo primeiro diz que quanto aos bens móveis, aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário. A gente, se Deus quiser, vai chegar até bens hoje, tá ok? Esse é o último tópico da nossa aula. Mas basicamente vem uma pergunta aqui. Qual a natureza jurídica de um direito de crédito quanto à situação objetiva? É um bem imóvel ou um bem móvel? Tem uma resposta certa, só isso. Meio certo. Bem imóvel? Depende do crédito. Se for um crédito relacionado a direitos reais imobiliários, um crédito hipotecário, por exemplo, na verdade é um bem imóvel por equiparação. Então, na verdade, o que diz aqui a lei? A lei diz basicamente que vai se reger a situação dos bens, do domicílio do bem. Lógico, está falando do bem móvel. Quando o bem for imóvel, quando o bem for móvel, o proprietário o trouxe ou mandou trazer. Então, rege-se pela situação jurídica objetiva do país em que ele for domiciliado. O problema está no artigo 9º. E aí nós vamos entrar um pouquinho de direito eletrônico, que nos interessa bastante. Da LINDE. Se eu vendo qualquer coisa aqui no Brasil para o nosso amigo que está na Espanha, qual lei se aplica quanto ao pagamento? O local da compra. Excelente. Só tem um ponto. Pela internet não existe local da compra. Posso comprar no meu celular no aeroporto dos Estados Unidos, um site que é chinês e na verdade mandar entregar no Brasil. O consumidor, então, tipo assim, onde eu comprei, na verdade, o contrato estipulado aonde que vai ser o país que vai vir. Bom, vamos pensar então o seguinte: o artigo 9º da LINDE, essa colega foi bem, ela foi para o cerne do sistema, para o cerne do problema. No artigo 9º da LINDE diz lá: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituíram. Certo? E aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles tentam traçar eventuais critérios de distinção quando não é possível de antemão saber onde se constituiu a obrigação. Primeiro, ele vai dizer que destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será observada admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. O que diz isso aqui? Que eventualmente se tiver requisitos de forma e a obrigação for executada no Brasil, até se aplica a lei brasileira, é verdade, mas poderão ser observados os requisitos externos do ato à lei estrangeira, primeiro. E segundo, a obrigação resultado de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Claro que você está falando de proponente quando o quê? Quando o contrato é celebrado à distância, não é um contrato instantâneo, não é um contrato celebrado no mesmo momento. Okay? Onde está o proponente, em tese, é o local onde se celebrou a obrigação. O ponto que a LINDE não tratou
e não tratou, e a doutrina é bem pontual em cima disso, é o seguinte: supomos que eu, João Vitor, comprei um terno num site Xing Ling desses que tem como cláusula que eventuais, ou seja, que as obrigações são construídas na China. E aí, bom, me entregaram o terno. Eu tenho que ir na China entrar com uma ação? Ou mais propriamente, naquela rede social que todo mundo usa, sempre teve, né? Agora eles mudaram, uma cláusula dizendo que eventuais controvérsias serão resolvidas ou dirimidas na Califórnia, nos Estados Unidos. E que, portanto, o contrato está sob as leis californianas. Significa dizer que você vai ter que demandar contra eles aqui ou daqui lá. Por que aqui? Com toda a segurança aqui. Seria aqui com a aplicação de parte da legislação de lá? Com a parte da legislação de lá, ou talvez o que está escrito no contrato. Então, o que significa dizer que se o contrato for um contrato celebrado com um site estrangeiro e for contrário, por exemplo, à lei brasileira, aplica-se o contrato, não a lei brasileira? Foi o que você disse, não eu. Então vem comigo. A nossa colega acertou, tá ok? O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é absoluta competência territorial quando se trata de ação de consumo. E aí é uma tese da professora Cláudia Lima Marques que pegou bastante no comércio eletrônico, que é no sentido de que essa regra do CDC, que protege o consumidor, se sobrepõe ao artigo 9º da LIND. Se sobrepõe ao artigo 9º da LIND. Tá bom? Vamos responder a pergunta de vocês. Quando há proteção do consumidor, a regra é essa. A regra é de tornar absoluto o local, a competência territorial, de domicílio do consumidor. Que lei se aplica? O Código de Defesa, se for consumidor, é SUS, é tranquilo. Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei o quê? Uma norma de ordem pública. Então ela não pode ser disponível entre as partes. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor diz lá que não se pode no consumidor, pessoa natural, se eximir de responsabilidade. O famoso não nos responsabilizamos por objetos é a famosa cláusula nula, certo? Por quê? Porque você está dispondo sobre uma regra que está no CDC. Você não pode. Né? Então, justamente por isso que se conclui que, na verdade, qual que é a lei aplicável? No caso do consumidor, não tem erro. É a do Brasil mesmo. Então, você vai ter direito de arrependimento. Vai chegar um negócio daqui 3 meses. Como é que eu vou exercer o direito? É um problema sério. Quem que eu vou citar? Onde eu vou citar? Onde eu acho o proprietário do site? São problemas mais profundos de direito eletrônico. Mas a aplicação da lei, essa foi resolvida pela doutrina já de há muito. Tá? De fato, é a lei de proteção do consumidor. Tá bom? E aí, finalmente, temos que anotar ainda quanto à LINDB, que o artigo 10, ele trata da sucessão causa-mortes. Não é mesmo? No caso de sucessão causa-mortes, ou de ausência, deve-se obedecer à lei do país em que é domiciliado, que era, né, domiciliado, o de cujos que a lei chama de defunto, mas é horroroso, defuntos, ou desaparecido. Isso é uma pegadinha boa, viu? Qualquer que seja a natureza dos bens.
Tá? Então não importa se o bem é imóvel e está no Brasil, se o cara tinha domicílio, sei lá, na Argentina ou na Espanha ou nos Estados Unidos, aplica essa lei de domicílio dele, segundo a lei brasileira. Mesmo sendo bens imóveis, ele está falando de sucessão causa-morte, manda tudo para lá. Isso é uma pegadinha boa. Mesmo os bens todos aqui. Exatamente. Então, qualquer que seja a situação e natureza dos bens. Tem apenas uma exceção, que é nos parágrafos do artigo 10, que diz o seguinte, né? Então, bom, situação, qualquer que seja a natureza e situação dos bens, mas a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes for mais favorável a lei pessoal de cujos. Isso está na Constituição, inclusive, como direito fundamental, no artigo 5º. Porque o que pensou a LINDB, especialmente na década de 40, tinha muita migração para o Brasil. Olha, se o cara for domiciliado no exterior e tiver bens no Brasil, pode até aplicar a lei no exterior. Mas se tiver cônjuge ou filhos brasileiros, vai se aplicar a lei brasileira. Exceto se ela não for mais benéfica. Se for mais benéfica a lei estrangeira, pode aplicar a lei estrangeira. Então o que tem que se ver com relação aqui à aplicação da lei? É com a lei mais benéfica para os filhos e para o cônjuge brasileiro. Beleza? Foram esse que a lei de 41, né? 41, 43, tentou proteger. Tamo junto? Beleza? Com isso encerramos a LINDB. Chega de LINDB. Vamos finalizar aí esse tópico 1. Além, terminamos a parte de LINDB, né? O que deu para falar. Vamos falar um pouquinho mais, né? Porque a gente na outra aula já falou um pouquinho disso, mas não custa complementar porque são coisas que caem e que é importante, porque não muita pressa na aula passada. Acerca dos conceitos de boa-fé. Antes de mais nada, retomando, né? Nós havíamos dito a distinção, mais uma vez, revisando entre cláusulas gerais e conceitos jurídicos determinados, que as cláusulas gerais são aqueles conceitos que em tese seriam indeterminados, mas que têm um regime jurídico próprio. Que tem um regime jurídico próprio, ou seja, que nós já sabemos o que se quer dizer ao dispor a lei que um contrato deve ser interpretado à luz da boa-fé, ou que o abuso do direito é considerado um ato ilícito e assim sucessivamente. Pois bem. Então, gente, faltou falar um pouco mais de boa-fé. Antes de mais nada, a doutrina traz a distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. O que é boa-fé subjetiva? Expressa. Objetivo da expressa. Não. Boa-fé subjetiva, ela tem a ver com o conhecimento do sujeito acerca dos elementos da situação jurídica. Subjetiva, objetiva ou da relação jurídica. O que é boa-fé subjetiva? Onde aparece a boa-fé subjetiva principalmente? Ela aparece na posse. Quando o sujeito está com uma posse de boa-fé, significa que ele desconhece os vícios da posse. Ao passo que, se ele não está de boa-fé, ele está de má-fé. Portanto, a boa-fé subjetiva se opõe à má-fé. Por sua vez, boa-fé objetiva diz respeito a padrões éticos de conduta. Que podem ser exigidos de qualquer pessoa. Independentemente
de aspectos subjetivos. Então, quando se fala que existem deveres anexos a um contrato, eu, você, qualquer um deve cumprir. Quando se diz que o direito do consumidor, a boa-fé deve, enfim, atender deve ser a base da interpretação dos contratos, das relações de responsabilidade civil, independe de quem seja. Consumidor é qualquer um, daí porque ser objetivo e não subjetivo. Não depende da pessoa. É o que, enfim, o direito do consumidor é tão regido pela boa-fé objetiva que aquilo é regido pelo risco. Se você entra num avião, um pagou como eu, que paga 10 vezes sem juros numa passagem, e o outro pagou na hora ali no balcão, um é pobre, outro é rico, tanto faz, ambos são consumidores. Ambos se sujeitam aos mesmos riscos, ambos não têm conhecimento técnico, não têm conhecimento, enfim, do que... Ninguém vai lá chutar o pneu para ver se o pneu está bom, ninguém vai lá fazer inspeção para ver se o avião está bom. É baseado na confiança, baseado na boa-fé. Perfeito? Daí porque a boa-fé objetiva é isso, é o atendimento a padrões éticos de conduta. Quando o código, portanto, fala em boa-fé, e quando o edital trata boa-fé, conceitos, espécies, etc., ele quer tratar da boa-fé objetiva. Beleza? Que é, para nós, uma cláusula geral, mas nós já dissemos que para a parte da doutrina poderia ser chamado até de princípio do Código Civil. É um ponto de partida, é uma fonte das relações do Código Civil. Você consegue achar a boa-fé objetiva numa série de artigos. Tá bom? E a doutrina traz as chamadas 3 funções da boa-fé. São muito importantes, caem sempre. Que são chamada função, bom, então funções da boa-fé. Boa-fé objetiva. São elas, né? Primeiro, função interpretativa. Número 2. Função restritiva. E número 3. Função criadora de deveres anexos. Bom, no que concerne a interpretativa, nada de novo, tá? O Código Civil, por exemplo, vai falar que os negócios jurídicos devem ser interpretados à luz da boa-fé. Igualmente, os contratos devem ser interpretados à luz da boa-fé. Portanto, sempre que houver 2 ou mais leituras possíveis de uma cláusula contratual, a que mais atende os valores do código é aquela que consagra a boa-fé objetiva. Segunda função é a chamada função restritiva, de faculdades jurídicas. Aqui estaria, por exemplo, o adimplemento substancial. Do qual nós já falamos na aula passada. Aqui está também a chamada proibição do comportamento contraditório, também chamada de campeã de audiência venire contra
factum prova. Ou seja, se o sujeito cumprindo uma cláusula contratual adota um comportamento, enfim, cria uma expectativa na outra parte que sempre adotará esse comportamento, no meio do caminho ele muda de ideia e passa a adotar um outro comportamento que passa a sacanear a outra parte. Ele pode fazer isso? Se o contrato nada dissesse, se você tiver uma interpretação restritiva do contrato, você vai ficar acusando que sim, faz o que ele quiser. Só que o que é a leitura à luz da boa-fé? É a que veda, é a que proíbe um comportamento contraditório. Veda a chamada veniria contra factum proprio. Outro exemplo muito famoso da doutrina é o seguinte. Bom, é um exemplo de suprécio, tá? O que é suprécio? É a supressão de uma faculdade jurídica devido ao seu exercício abusivo. Dá um exemplo, professor? Ou dou sim. Imaginemos o seguinte: nosso colega aqui nos deve, certo? Me deve. Deve quanto? R$1 milhão. Muito bem. A partir do momento que venceu a dívida, posso contar juros. O que eu fiz? Peguei o prazo prescricional, mas já sei. Vou esperar até o último dia para cobrar desse sacana. Agora, meu irmão, vou cobrar os juros todos. Vou ganhar dinheiro com ele. Vou sacanear com ele. Vou esperar até o último minuto do último dia para ele pagar mais. Posso fazer isso? Pode. Numa leitura tradicionalista do direito civil clássico, pode. Numa leitura à luz da boa-fé objetiva, não pode. Por quê? Porque aquele que usa sua faculdade jurídica de modo a prejudicar a outra parte, tem a sua faculdade suprimida. Portanto, ocorreu com ele a suprécio. Na prática, nesses contratos bancários de financiamento, se não prescreveu, o banco só demorou para ingressar a ação. O juiz, ele revisa o contrato? Olha, é possível? O juiz está... Ele deveria rever o contrato, ele deveria aplicar sim. suprécio. Na prática, a gente sabe o que acontece, né? Na prática, a gente sabe quem ganha e por que se ganha. Isso é uma tese que é alegada, inclusive em provas. Você tem que alegar, deixou para o último dia, perdeu a faculdade, deixou passar o prazo por muito tempo, criou no sujeito uma expectativa de que não exerceria a sua faculdade jurídica, razão pela qual é possível alegar suprécio. Infelizmente, eu tenho dito e digo isso na Câmara, o Brasil inteiro, alto e bom som. Os ventos que sopram de Brasília são cada vez mais frios. Então você tinha no STJ uma tendência de consagração desses mecanismos da boa-fé objetiva, que cada vez mais vem caindo em vários aspectos da jurisprudência, esquecendo o legislativo, que então do legislativo a gente nem fala. Mas da jurisprudência é isso, entendeu? Então, o juiz dá na prática? Eu já peguei casos de primeira instância que o juiz fala contrato está escrito e pronto, acabou. O princípio da obrigatoriedade dos contratos, né, pacta sunt servanda, mas em 2017 daqui é sempre para pior. Tudo é sempre pior. Então, responder essa pergunta é muito difícil de responder. Na prática, essa tese existe, ela é aplicada, ela cai em concurso, na primeira e na segunda fase tem que dissertar sobre ela, tem que alegar em peça isso, tá ok? Mas, obviamente que, enfim, na prática, o negócio é outro. Um último do qual, dessa restritiva de faculdades jurídicas que se tem, é o abuso do direito. O abuso do direito, para alguns poderia ser até elevado à cláusula geral, né? Mas ele é uma decorrência da boa-fé objetiva. Trouxe um exemplo bacaninha do informativo 592 do STJ de abuso do direito. Tem tudo a ver com a nossa prática nas provas de defensoria. Informativo 592 de novembro de 2016, STJ. Beleza? Então, bom, 592, 2016. China, informativo 592, 2016. RESP 1467888 de Goiás. O que aconteceu lá? Bom,
Nessa toada de alargamento das hipóteses de aborto legal, concluiu-se que por uma síndrome que o feto portava, que não era necessariamente uma anencefalia, haveria inviabilidade da vida uterina, ou seja, a criança iria nascer morta. Razão pela qual se obteve judicialmente a autorização para abortar. Estamos juntos? Então a mãe obteve judicialmente a autorização para abortar. O médico pode se negar? Se negar tem que ser preso, tá certo? Descumprimento de ordem judicial, tem que ir lá e abortar, ponto, acabou. Bom, o que aconteceu? Uma entidade dessas associações religiosas, ela ajuizou um habeas corpus a favor do feto. Já leu sobre isso? Muito comum que se ajuize habeas corpus a favor de feto. E aí, se tratando do Brasil, né, se a criança vier a nascer, né, daqui a 200 anos se resolve o método desse habeas corpus ou não. Bom, aí o que aconteceu? Ele conseguiu, salvo engano, a liminar, a mãe não abortou, teve aquela agitação terrível, acabou que a criança nasceu e faleceu um momento depois. Eu acho que esse que foi o desfecho do caso, tá? O que é importante para nós é que é o seguinte: a mãe demandou contra essa pessoa que entrou com habeas corpus, a associação, enfim, associação de pessoa jurídica ou uma pessoa natural, e ganhou uma indenização porque o STJ entendeu que isso se trata de um abuso do direito, certo? Então, esse é um caso muito emblemático de abuso do direito. Ah, mas eu tenho o direito de ver a vida do outro, porque eu acredito na vida do outro, porque abuso do direito. Está abusando do seu direito, está exercendo uma faculdade jurídica além daquilo que a norma te permite. Estamos juntos? Excelente exemplo de abuso do direito que eu trouxe para vocês aqui. Tá bom? Bom, essa restritiva de faculdades jurídicas, nossa, acho que é a mais importante. Mas tem a terceira, que é a criadora de deveres anexos, tá? Que tem como consequência a chamada responsabilidade pré-contratual e pós-contratual. Ela parece mais do direito empresarial, tá? Você tem uma cláusula, você tem um dispositivo legal no direito empresarial que quanto à cessão de estabelecimento, né? Que é o seguinte, que aqui, entre aspas, muito aspas, passa o ponto, eu não posso passar o ponto na minha padaria e no dia seguinte colocar uma padaria na frente, certo? Eu vendi, ganhei a grana e estou sacaneando o meu concorrente daqui para frente. Não posso. Antigamente se dizia que se não tivesse expresso no contrato isso, poderia fazer. Hoje no Brasil se entende que se não tivesse expresso no contrato, comprado, salvo engano, que você vê aí em casa e vocês veem também, de 5 anos. Tá certo? Esse é um típico exemplo de criação de deveres anexos. Responsabilidade civil pós-contratual. Vai além do contrato. Ok? E a responsabilidade pré-contratual também está na área dos contratos, tem isso, está no contrato preliminar. Dizendo que se aquele que em contrato preliminar fez investimentos relevantes, vultuosos, em tese é possível, sei lá, eu faço um contrato preliminar com você e você desiste do contrato no meio do caminho. Mas eu fiz um baita do investimento, eu construí prédio, eu fiz não sei o que, pois é, você deve me indenizar se você não provar que houve justa causa na desistência desse contrato, beleza? Na não execução desse contrato posteriormente. Tá ok? É um típico exemplo de criação de deveres anexos. Por último mesmo, falar um pouquinho de função social. Que pode ser a função social dos contratos. Ou seja, primeiro, o que é a função social? Vamos conceituar? Trata-se de cláusula geral. Que reconhece a não relatividade de certas relações jurídicas. O que é a relatividade? O que é a relatividade dos contratos, gente? O princípio da relatividade dos contratos, o que é? Que os contratos, o que é uma coisa relativa? Que se altera a depender das pessoas, certo? Portanto, relatividade dos contratos é que o contrato diz respeito somente às partes. Isso é o princípio da relatividade dos contratos.
o contrato atinge somente as partes. Depois eu vou falar de um caso hiper polêmico aqui. Então, em regra, os contratos, a função social, portanto, é isso, né? É aquela cláusula geral que reconhece que as relações jurídicas vão além da relatividade. Seja uma relação jurídica bilateral ou multilateral, seja a relação de propriedade. Porque a relação de propriedade dizia respeito a quem? O proprietário da coisa, certo? Daí porque se dizer, classicamente, que a propriedade é ilimitada, é absoluta. Você faz o que você quiser. Se quiser botar fogo no seu carro, você põe. Será? Se você quiser destruir a reserva legal da sua propriedade, você faz. Será? Não, não é será. Na verdade, se você, enfim, a função social, portanto, como princípio, como cláusula geral, ela vai além da parte proprietária. O proprietário tem deveres com a coletividade, para além dos direitos que ele tem de proprietário. Beleza? Então, bom, a função social se subdivide no direito civil, então, em função social dos contratos e função social da propriedade. Aí tem gente que chama também da função social da empresa, tá? Mas para alguns estaria na função social do contrato. Exemplo da função social dos contratos. Já viram o caso do Zeca Pagodinho? Da cerveja, né? Que ele fazia publicidade de uma cerveja, aí uma outra cervejaria... Não, na verdade ele não fazia publicidade. Todo mundo conhecia o Zeca como que bebia determinada cerveja. Aí ele foi contratado por uma outra cervejaria dizendo que tem um novo amor. E aí essa outra cerveja que ele bebia sempre contratou ele de novo, pagou a multa contratual e disse, olha, aquele foi só um amor de verão. Lembra das campanhas publicitárias? Pois é, essa segunda cervejaria demandou contra a cervejaria que em tese ele sempre bebe. Inclusive isso que ele pediu, a cerveja que ele gostava no comercial da outra. É verdade, dizem, né? Então bom, tudo isso para dizer o seguinte. Se você disser que não tem função social o contrato diz respeito às partes. Você pagou a multa, está pago, está resolvido, você vai lá e faz comercial de outra cerveja. Mas espera aí, eu sou obrigado a respeitar o contrato entre vocês? Se a gente aplicar o princípio da função social dos contratos e além da relatividade, vai chegar à conclusão que o contrato, se conhecido pela outra parte, deve também ser respeitado. Beleza? Razão pela qual, inclusive foi o que o STJ bateu o martelo, caberá a reparação por danos materiais e morais a essa cervejaria prejudicada. Quando uma terceira pagou a multa, trouxe ele de volta para falar que foi um amor de verão. Beleza? Esse é um típico exemplo de função social dos contratos. Essa mesma doutrina do terceiro interveniente tem aparecido na responsabilidade civil extracontratual. Tá? Eu estou fazendo um grande exercício, está saindo um pouco da função social. Mas, por exemplo, amante deve indenização ou ela vai ganhar só R$50? Ela deve para a mulher, no caso, ou ela recebe? Não entendi a pergunta. Ela vai receber? Não. Ela é terceiro interveniente. Ela sabe que o cara é casado. Ela ou ele, tá? Não vai me chamar de machista, misógino depois. Ele também deve reparação civil. Eu pensei na música. Então esses R$50 vai sair mais caro do que você imagina, certo? É boa fé, né? Será que é boa fé? Ou será que é função social das relações? E se você chegar a essa conclusão, de que, bom, uma visão mais clássica, não tem direito a indenizar, não tem dever de indenizar ninguém. O cara sabia que ele era casado, ele sabia que era casado, ela ou ele são amantes e tal, são combinado impuro, na verdade, e ninguém dá indenização a ninguém. Primeira visão. Segunda visão, seria possível se pensar na quebra da relatividade do contrato, que eu já vi doutrina discutindo, do contrato, do negócio jurídico casamento, para ser mais técnico, fazendo com que aquele que viola esse negócio jurídico devesse indenização à parte prejudicada. Eu particularmente, né, professor? mas dever de fidelidade, se eu sou casado com você, é meu com você, né?
Agora, se entra outro ou outra no jogo, quer dizer, ele tem que respeitar o dever de fidelidade dos outros? Entendeu o raciocínio? Imaginemos que eu sou casado com você e resolvo ter um caso com ele, certo? E você acha isso um absurdo e demanda contra ele, pedindo indenização por quebra da relatividade aqui dessa relação. Dever de verdade da relação jurídica entre vocês dois, não ela e o terceiro. Perfeito. Razão pela qual em tese não caberia. O dever de indenizar seria Meu. do senhor e não do terceiro. Isso tem? Opa, tem acontecido já. O que você acha? Eu acho um absurdo, não vou dizer. Eu acho um absurdo pelo seguinte: a gente está cada vez mais monetizando as relações familiares. A gente está querendo resolver com dinheiro que o dinheiro não resolve. Mas tudo bem. Ah, dá pra ficar mais bonito? Naquela questão de dá pra ficar mais bonito ter dinheiro. Na prática, Isso aí. Eu também queria ficar mais bonito com o dinheiro, mas não é a amante que vai pagar. Nós estamos monetizando. Enfim. Ó, você aqui, volta pra cá, volta isso tudo pra cá. Senão a gente sai da discussão. Ficando nessa discussão e voltando pelo menos à questão dos contratos, o STJ entendeu acerca da doutrina do terceiro interveniente. O terceiro não pode prejudicar a relação contratual dos outros. Seria uma aplicação da função social dos contratos. Tá bom? Eu sempre causo essas polêmicas com esse caso específico, porque é uma tendência especial dos 2, 3 anos para cá. Só que é o que vocês falaram mesmo, na verdade o traído pede reparação civil para o traidor, né? Ao invés de, sei lá, escutar sertanejo no bar e beber, ele vai pedir indenização. E a jurisprudência em parte não consagra, mas em algumas partes tem consagrado, tá ok? É só isso que eu tenho a dizer por hora. E bom, voltando aqui ainda para a função social, por último, a função social da propriedade, que eu particularmente acho a mais importante, porque traz uma limitação ao exercício dos direitos de propriedade. Com o estabelecimento de deveres erga omnes. Quando chegar em direitos reais, vocês vão ver que uma das características próprias da propriedade é que ele é um direito erga omnes. Mas dizer que você tem deveres erga omnes, limitar esse direito, de fato só a função social a fazê-lo. Então são alguns exemplos, o último deles a gente vai tratar lá na frente, que é talvez o mais polêmico e o mais importante para nós, caiu na minha segunda fase, na peça de civil, Paraná. Tá? Então são exemplos: redução dos prazos de uso capião no Código, são exemplos o alargamento do rol de direitos reais, salvo o melhor juízo de 1225, que recentemente consagrou o direito de laje, né? Inclusive já era a tese da Defensoria de São Paulo, consagrada no sentido de ter direito de laje, mas não tinha na lei. Agora tem. Esse alargamento é uma consequência da função social da propriedade. Estabelecimento de uso capião especial, pró-moradia e pró-mísero na Constituição e no Código Civil. Outro, pró-moradia e pró-mísero. Quais que são? O pró-moradia, pró-mísero é geralmente na área rural, né? E o pró-moradia é na área urbana. São os famosos uso capião especial, aquele de 5 anos, 250 metros quadrados, prazo ininterrupto, único imóvel. Outro exemplo de função social, sempre lembrado, a concessão de uso para fins de moradia. Vocês vão ver administrativo, que é também, nossa, campeão de audiência para a gente na prova de defensoria. Outro exemplo, nem está no caderno, estou lembrando de cabeça, proibição dos atos emulativos proprietários. Atos emulativos. Isso também pode ser visto aqui, ó, tá? na restrição de faculdades jurídicas na boa-fé objetiva. Tem doutrina que aloca aqui, no próprio abuso do direito.
Você lembra o que são atos emulativos? Atos emulativos são os atos praticados com o intuito de prejudicar a outra parte. Famoso na jurisprudência francesa, acho que no começo do século XX, que um cidadão, para sacanear o seu vizinho, colocou a saída da chaminé para a janela dele. Ele pode fazer isso? Claro que pode, o direito de propriedade é absoluto, ele faz o que ele quiser com a chaminé dele. Resposta da corte: não pode fazê-lo. Se trata de um ato tipicamente emulativo, é feito para prejudicar a outra parte. Certo? Outro exemplo também de ato emulativo que a doutrina noticia, que eu acho que também chegou às cortes francesas, se não me engano, mas teve também nos Estados Unidos, que é o seguinte: a propriedade imobiliária, eu falei isso para vocês, ela se estende ao infinito do céu e ao subsolo, falei isso para vocês. E aí o cara colocou as lanças para queimar o balão do vizinho, o vizinho acendia balão, ele não gostava que passasse balão perto da casa dele, teve uma brilhante ideia, com as lanças bem altas assim, ó, que o balão passasse, furasse o balão e o cara caísse. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode, é a propriedade dele, faz o que ele quiser. Resposta da doutrina: trata-se de um ato tipicamente emulativo. Essa é a raiz, na verdade, para muitos daqui, ó, do abuso do direito. Mas também pode ser alocada como um exemplo de função social da propriedade. A propriedade, os direitos de vizinhança não são só para não prejudicar o seu vizinho. No exercício da propriedade dele, para não prejudicar todo mundo, para não prejudicar ninguém. Você não pode usar sua propriedade para prejudicar uma outra pessoa. E aí, bom, tem vários desdobramentos, função socioambiental, enfim, não vamos falar de tudo aqui não. Vocês não têm direito ambiental com isso. Tá? Mas o último, e esse aqui nós vamos falar com mais calma daqui provavelmente uns 2, 3 vídeos, que é o de uso capião de bens públicos. A raiz, o germe dessa conversa está na função social da propriedade. Pode uso capião de bens públicos? Só se tiver desafinação? Não pode. Então chega o assistido para você na defensoria, fala: doutor, eu comprei um apartamento na Coab, só que eu paguei, é bem público, empresa pública, está alienado da Coab. Quando a pessoa fala que está alienado, mas é dela, coitado, quem está alienado é ele, porque ele não está alienado, né? A alienação fiduciária em garantia significa que é do banco, não é seu. Pois bem, está alienado, eu comprei na Coab, faz 10 anos que eu não pago, faz 10 anos que eles não cobram. Não pode usar capião de bem público, então. Bom, eu sei que você definiu que pode, então pode. Mas também Bota aqui, ó. Eu defendo que pode? Não. Tem tese institucional da Defensoria de São Paulo e foi gabarito da minha prova, tá bom? Sou eu, pobre de mim, sou só eu que defendo. A questão é que a gente tem que achar o porquê e onde está o fundamento disso. O fundamento está na função social da propriedade, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Eu não defendo nada. Eu só... Pô, se era gabarito de prova, você tem que dizer que pode. Ah, João, você acha que você tem que dizer... Eu acredito que pode. Tem mais é que fazer uso do capião de bem público mesmo. Aí uma prova dessa, se você não defende essa tese, você é zero. É zero total. Gabarito da prova. Não, você está aprendendo. Beleza? Então, ó, isso é importante. Então, são um desdobramento da função social da propriedade. E não é mais uma coisa assim, o fulano falou ali num artigo escondido. Não é. Tá? Enfim.